Pessoal, dando continuidade aqui então, a gente tem aqui dentro da nossa aplicação, a gente já está listando, a gente consegue fazer o filtro aqui normal também. A gente vai querer, quando selecionar, a gente possa remover, que é a próxima etapa que a gente vai executar aqui. E para isso a gente vai precisar do ID da banda. Mas para o usuário não é interessante ele ficar visualizando. Então a gente só vai ocultar, não vai excluir essa coluna daqui. Porque quando a gente selecionar aqui, clicar em remover, a gente vai precisar desse ID. Então vamos ocultar ela aqui. Dentro aqui do lista grid aqui, a gente vai colocar aqui que o meu grid, a coluna aí de bandas, o visible é igual a false. Com isso, na hora que a gente executa aqui, ó, a gente não visualiza aqui qual que é o ID aqui, mas quando a gente selecionar, a gente vai conseguir pegar essa informação. Então vamos lá, para que a gente possa remover a primeira etapa, a gente tem que ter a Store Procedure lá no banco, então a gente tem que vir aqui no banco, criar a Store Procedure aqui, e depois, na sequência, a gente criar o método lá no nosso Conecta Banco. Então vamos criar a nossa Store Procedure aqui, vou chamar ela aqui de SP remove banda. A gente vai receber como parâmetro aqui, então, o ID da banda que eu quero remover, que vai ser um inteiro. E para poder remover aqui é só um código de delete, né? Então não tem segredo. Delete from bandas where. Aí a gente vai colocar, né? O nome do atributo aqui, que é o ID bandas, né? ID bandas foi igual, isso aqui é o atributo do banco, da tabela do banco, foi igual ao atributo aqui que eu estou passando como parâmetro, que é o ID banda ou ID remove. Então, aqui, dou um apply, finish, ok aqui. Então, aqui a gente pode, deixa eu fechar aqui, vou dar um SP lista bandas, eu tenho as minhas bandas aqui listadas, o molejo estava aqui, mas eu tinha feito um teste anteriormente e acabei removendo. Então, vamos testar aqui a nossa Store Procedure, vamos remover aqui o Bob Marley, então, vou chamar call, SP, que é o nome da nossa Store Procedure, né? SP remove banda, então, SP remove banda, passando como parâmetro o ID. Então a gente sabe que o ID dele aqui é o 7, né? Então vou executar aqui. Deu certo a execução. Vou chamar aqui a Store Proceed lista. Listei aqui o Bob Mar saiu. Então minha Store Proceed está funcionando ok. Agora a gente precisa ir lá dentro da nossa aplicação aqui e a gente criar aqui dentro do nosso Conecta Banco o nosso remove. O nosso método aqui que a gente vai chamar para poder deletar a banda, ele vai ser muito parecido aqui com o insere em termos do procedimento. A gente vai ter que definir, passar parâmetro também e só mandar executar. A diferença é que ao invés de receber a banda como um todo, aqui a gente vai precisar receber só o ID. Então eu vou colocar o método aqui e a gente vai pegar e explicar o método aqui, o passo a passo dele. Então vamos colocar o nosso método aqui de remover a banda aqui Aí embaixo do lista bandas, antes de finalizar a classe, tem o fim do namespace aqui também, então só cuidado aí para não colocar fora da classe. Então estou chamando aqui o método aqui, ele vai ser o nosso deleta banda aqui, que vai receber o meu ID, vou chamar ID remove banda aqui, ó, que é o ID da banda que eu quero remover, né? Esse ID que a gente vai ter que passar como parâmetro lá para o banco. Então, o comando que a gente vai executar é o nome do Store Procedure. Aqui está errado, então o nome da nossa Store Procedure é SP remove banda, que a gente acabou de criar, né? Então, SP remove banda, vamos executar a nossa conexão. O parâmetro que a gente vai passar aqui é o ID remove banda aqui, que é esse ID do remover aqui. E o parâmetro lá do banco da Store Procedure é o ID banda. Então, olhando lá nosso Store Procedure, vamos aqui na nossa aplicação, olhando a nossa Store Procedure, deixa eu vir aqui no nosso remove banda, dar um alter Store Procedure só para a gente confirmar. Ó. O nome do ID aqui ó, é ID banda. Então a gente tem que colocar igualzinho aqui, senão a gente vai ter problema, ele vai dar erro. Então ID banda e a gente vai passar o valor aqui que tiver aqui, que a gente vai receber aqui lá do nosso front. Ou seja, quando a gente selecionar a linha, captura essa linha, pega o ID que está lá, passa para cá e vai executar. Para poder executar, abre a conexão, bloco try catch, né, aquele padrão se der erro, e o execute não care é só para poder executar, né? Se deu tudo certo, retorna verdadeiro, se deu algum erro, retorna falso, no final a gente finaliza. Então é o mesmo procedimento que a gente tem lá de inserir, definindo parâmetros, define o nome da Store Procedure e executa. A diferença é que a gente não recebe a banda como um todo. Agora, o que a gente precisa fazer para poder efetivar a nossa remoção aqui? Aqui dentro da nossa aplicação, o que a gente vai querer fazer? Só relembrando mais uma vez. Ó. Aqui, quando eu clicar em buscar, eu vou clicar em remover e eu vou querer remover essa banda que está selecionada. Então é importante. Na nossa aplicação tem que estar selecionado. Eu posso até cadastrar aqui, ó, de novo aqui, ó, o Bob Marley.
Vou colocar reg aqui, integrante 6, ranking 2. Cadastrei. Ó, faltou aqui toda vez que a gente cadastrar também, ó, a gente mandar atualizar o grid, ó, porque eu cadastrei. Ele existe já no banco, mas não está mostrando aqui. Já vamos pegar e vamos arrumar isso aqui também, ó. Então vamos aqui no nosso design. Toda vez que eu cadastrar, eu quero atualizar o grid. Então, além de limpar o campus, eu vou chamar, como que é o método nosso aqui? Lista grid. Então, vamos chamar o nosso lista grid aqui depois de limpar. Lista grid bandas aqui. Então, vamos chamar esse nosso método, que aí toda vez que a gente inserir, ele já vai atualizar o nosso grid. Isso é importante para a gente. Ó. A gente rodar de novo, a gente pode ver que o Bob Marley está aqui, porque puxou do banco. Vamos cadastrar mais um aqui. Ó. Molejo. Vamos selecionar pagode aqui, integrante 100, ranking 5. Cadastrou, limpou. Agora o boleto está aparecendo aqui. Ó. Então, conforme cadastro, a gente já manda atualizar aqui também. E a gente vai querer agora, na hora que marcar, clicar em remover e remover. Quando eu clicar em remover, eu tenho que pegar o ID. Lembra aquele ID que a gente ocultou? Pegar o ID do registro e chamar o nosso método que está lá no Conecta Banco, que é o deleta banda. E o deleta banda vai passar esse ID lá para Store Procedure. Então, dentro daquele esquema que a gente já está trabalhando. Então, o que a gente vai fazer então? Então, aqui dentro do nosso design aqui, quando a gente clicar no botão remover, a gente tem que pegar o ID que está na linha e chamar o nosso método. Então, vamos lá fazer isso. Então, vamos lá, eu vou colocar o código aqui, vou explicar ele para a gente poder adiantar a nossa vida aqui. Então, a primeira coisa, a gente está criando uma variável linha que é do tipo inteiro, que vai pegar o ID da linha que a gente selecionou. Então, lembra quando a gente roda lá e quando eu clico numa linha, então ele tem índice 0, 1, 2, 3. Então, aqui lá é um grid que é uma matriz, né? Então, a gente vai marcar lá e eu consigo saber a linha lá. Depois, com a linha selecionada, lembra que ela tem várias colunas, essa linha, né? E cada coluna, ela tem um identificador. Então, nessa linha lá, que é o meu data grid bandas.rows, na linha que eu selecionei, então, por exemplo, se eu selecionei a 0, eu vou lá na rows 0. E aí, qual célula que eu quero? Eu quero a célula que tem o ID da banda. Aqui, célula, eu poderia colocar 0 também, porque o ID banda é o 0. E aqui eu estou pegando o valor que está lá nessa célula, como esse valor pode ser um objeto, a gente tem que colocar ele como string aqui e setar ele aqui para inteiro. Por quê? Porque o ID é inteiro. Então, o ID que eu quero remover aqui, ó, a gente pegou aqui. Então, primeiro eu pego a linha que está selecionada, depois nessa linha selecionada, eu vou lá no campo que eu quero. Ou seja, nessa linha aqui, no ID da linha, eu vou lá e pego o ID da banda que está lá. E aí depois eu poderia simplesmente pegar e mandar excluir. Só que, logicamente, antes de excluir um registro, o que a gente faz? Pergunta para o usuário, tem certeza que deseja excluir? Se ele falar que sim, a gente realiza a remoção. Então, para fazer essa interação, a gente vai utilizar uma caixa de mensagem diferente aqui, que é, na hora de mostrar o Master Show, a gente vai colocar os botões aqui, que esses botões aqui vai ser um OK e um cancelar. E para receber o retorno, se o usuário clicou no OK e no cancelar, a gente tem uma variável, aqui, um tipo de variável específica aqui que chama diálogo result. Esse diálogo result, estou criando uma variável resposta, vai receber a resposta desse Message Show que mostrou o OK e o cancelar. Então, a gente vai colocar, tem certeza que deseja excluir? Esse remove banda é só o título que vai aparecer na caixinha. E aí eu vou mostrar os botões OK e cancelar. Se o usuário está no OK, a gente sabe que é OK aqui. Se digitar cancelar, a gente sabe que é cancelar. Aí a gente vai testar aqui, ó. Se a resposta for igual ao OK, ou seja, diálogo result.ok, tá vendo? Ó? Se o resp foi igual a diálogo result.ok, ou se for igual a cancelar, também a gente já poderia sair, né? Se for igual a ok, aí sim eu vou fazer o procedimento lá de realizar a chamada do método lá do conecta banco que remove, que é o meu deleta banda, passando o ID. Então, estou instanciando aqui o meu conecta banco, que é quem realiza conexão com o banco, criando uma variável retorno, só para a gente saber se deu certo aqui, né? E aí eu vou chamar aqui o meu deleta banda passando o ID. Da onde que veio esse ID? Quando a gente selecionou a linha lá, eu sei qual linha, fui lá e peguei o ID nela. E aí depois eu mostro banda excluída e atualizo o meu grid. Só que o meu grid aqui não se chama aqui lista DG bandas, né? É lista grid bandas. Só alterando aqui. Então vou mostrar aqui, chamar o meu lista grid bandas, para que quando eu remover eu já mostrar lá, já tirar ele do meu grid, né? Se o retorno foi falso aqui, ou seja, quando eu chamei o deleta banda o retorno for falso, quer dizer que deu algum erro. Aí eu vou lá e mostro aquela mensagem para a gente poder ver o erro que deu. Pode ser que eu passei um ID lá, que ele está inválido, eu peguei um dado incorreto, ou deu erro de conexão.
Se por acaso aqui, se a resposta foi ok, beleza. Se a resposta não foi ok, quer dizer que clicou em cancelar. Aí a gente coloca aqui exclusão cancelada. Então essa interação aqui, esse código maior, ele foi necessário só para que a gente pudesse confirmar. Então vamos testar aqui se vai dar certo o processo. Vamos em buscar, vou selecionar aqui, por exemplo, molejo, remover, tem certeza de excluir? Se eu clicar em cancelar, exclusão cancelada. Se eu clicar em remover, tem certeza de excluir? Ok. Olha lá, a gente deu um erro aqui, ó. Tá vendo? O retorno da função que está falando que SP remove banda A. Tá vendo que tem um A aparecendo a mais? Não foi encontrado. É até bacana esse erro. Vamos lá, arrumar ele aqui, então. Então a gente sabe que não conecta a banda, ó. Tá vendo? Na hora de digitar eu coloquei um A a mais aqui, ó. Na hora de puxar. Salvei, vou rodar novamente aqui. Vou aqui em buscar, selecionar molejo. Desejo excluir? Ok, banda excluída com sucesso. Olha lá, e ele saiu daqui. E se a gente for no banco também, a exclusão foi realizada com sucesso. Então a gente já está cadastrando, a gente já está listando e filtrando, a gente já está removendo. Vai faltar a gente alterar e depois a gente realizar o cadastro aqui do gênero aqui num novo formulário. Então a gente vai fazer isso nas próximas etapas.